Boa, qualquer parte do dia, esse é o Estúdio X Cripto, aqui a gente fala sobre criptoativos com pixel art. E esse é o CryptoDrop de número 10, vídeos com notícias sobre criptoativos um pouquinho mais curtas. E a gente vai começar hoje falando o seguinte, a gente ainda tem uma tendência de alta para o Bitcoin, nesse curto prazo aí, pelo menos nas próximas semanas. No entanto, finalmente aí apareceu uma oportunidade de compra, na verdade, né? Então a gente está caindo agora, o que significa que pode se comprar Bitcoin com um pouco mais de desconto, mas vamos dar uma olhadinha no gráfico para a gente ver se é interessante agora, se não é interessante. Aqui a gente vê que nessas últimas 4 semanas aí, esse mês aí que está passando de janeiro, foi basicamente só de alta, né? Então subiu-se aí aproximadamente 40% até o começo dessa semana. E essa semana a gente está caindo aí um pouquinho, nessa segunda-feira chegando aí a quase 5% de queda. Nessas horas costumam começar a aparecer notícias ruins sobre o Bitcoin, do tipo, agora vai reverter para baixa, agora a gente vai começar a cair de novo, mas lembrando que os ciclos macro do Bitcoin estão muito a favor, né? Então a gente tem um ano, depois de um ano de queda, e um ano que está antecedendo o halving, que é um evento que faz com que naturalmente o Bitcoin tenha uma tendência altista. Se a gente for dar um zoom aqui e ver o que está acontecendo com os candles diários, a gente vê que estamos para fechar aqui esse candle um pouco abaixo do anterior, do dia anterior, o que significa que provavelmente a gente vai ter um rallyzinho de baixa rápido aí, ou que pode durar mais dependendo do andar da carruagem, né? Naturalmente o pessoal que é um pouco mais assustado com os movimentos gráficos pode estar pensando que agora vai começar um grande rally de baixo, etc. Mas como a gente já tinha dito, inclusive no CryptoDrop passado, já de algumas semanas, seria natural uma quedazinha, né? Inclusive a gente falava que Fausto Botelho, que é um analista das antigas aí, estava esperando uma baixa. Naturalmente, naquele momento não se teve baixa, porque a força do Bitcoin estava muito alta, mas agora está vindo aí essa correção e isso é bastante saudável. Lembrando que pegar a faca caindo nunca é bom, então é bom ver o que é que vai acontecer com essa queda, até onde vai, e quando começar um movimento de reversão, mesmo que seja no horário, no gráfico de horas aí, seria interessante aí então voltar a pensar numa compra, numa nova posição de Bitcoin, que é algo saudável, né? As estruturas aí para o longo prazo e para esse ano 2023 continuam totalmente inalteradas e, na verdade, até para as próximas semanas continua-se uma tendência de alta, né? Mas, como já foi dito, se a gente começar um movimento de correção mais acentuado, aí sim pode ser que se tenha um pequeno rally de baixo, lembrando, no ano de alta. Falando agora de algumas notícias mais relevantes aí que aconteceram recentemente, uma matéria da Infomoney e da CoinDesk Brasil diz o seguinte, que após sair da prisão, o fundador da FTX tenta pôr a mão em recursos da corretora. O título, como dá para ver aqui na tela, é literalmente esse, tenta pôr a mão em recursos da corretora que faliu, né? A FTX faliu, como a gente já falou em vários CryptoDrops aqui, e o Pilantrinha, financiador de partido de esquerda, Sam Bankman-Fried, pediu, os advogados dele, na verdade, pediram que ele pudesse acessar fundos da corretora falida. E lembrando que as pessoas foram lesadas, perderam bilhões, e essas pessoas não têm direito a reaver seus fundos. Lembrando que elas não cometeram nenhum crime. Agora, Sam Bankman-Fried, que é um criminoso, apesar de se declarar-se inocente, inocente no sentido de não ter tido a intenção de cometer fraude, e por conta dele declarar-se inocente, os advogados concluem que é legítimo que ele peça restituição de bens aí da corretora que ele mesmo faliu por culpa dele. É necessário lembrar que foi parte das condições impostas pela justiça para que o Pilantrinha ganhasse a liberdade, que ele seria proibido de acessar criptomoedas que estariam mantidas na FTX, né, que está em recuperação judicial, e naturalmente as pessoas que foram lesadas é que deveriam ter prioridade em reaver seus fundos. Mas como o processo corre na nossa justiça, na justiça dos Estados Unidos, na verdade, justiça estatal, e a gente sabe que não tem justiça na justiça estatal,
Vamos acompanhar o que é que vai acontecer mais para frente, se esse cara vai conseguir os seus fundos antes mesmo do pessoal que foi lesado, ou se ele vai conseguir, de qualquer forma, que deveria não ter acesso a nenhum fundo, já que ele foi o responsável principal, ele e a namorada dele, pela falência da FTX. É importante lembrar que o advogado de Bankman-Fried concorda com a maioria das restrições que foram impostas ao criminoso, mas ele diz que seu cliente ainda deve ter acesso a alguns dos seus funcionários, incluindo o terapeuta George Lerner. Então ele deve estar meio depressivo depois de cometer as fraudes que cometeram. Além disso, naturalmente, o advogado também queria que o Sr. Bankman-Fried tivesse acesso a alguns fundos da FTX. Então vamos acompanhar para ver o que, é que vai acontecer e torcer para que os clientes lesados tenham seus fundos de volta, mas o cara que lesou todo mundo não tenha seus fundos de volta. E se tiver, que seja depois de todo mundo, né? Vou mudar aqui de notícia, mas uma outra notícia bem porcaria também. Aproveitar esse mood aí de red candles, né? De candles vermelhos dos bitcoins para despejar aí notícias ruins também que poderiam justificar o mau humor do mercado, mas lembrando que como o Bitcoin está muito esticado, nem era necessário que tivessem notícias ruins, mas elas não faltam. A outra notícia é que a Coreia do Sul vai implementar um sistema de rastreamento em 2023 para naturalmente proteger o pessoal aí de lavagem de dinheiro e de fraudes, mas no final das contas a gente sabe que as grandes fraudes são sempre não só negligenciadas pelo governo, mas normalmente ajudadas por esse ente, né? Então, o Wu Blockchain, que é um cara conhecido no Twitter por dar esse tipo de notícia, disse que o ministro da Coreia do Sul, primeiro-ministro, ministro de Justiça, na verdade, vai introduzir a partir desse ano um sistema de rastreamento na primeira metade do ano, para que se fortaleçam os métodos de rastreamento para justamente combater a lavagem de dinheiro e para que se recupere esses procedimentos, esses crimes desse tipo, para que se recupere os dinheiros para suas vítimas. Né? E a gente sabe que isso normalmente não funciona, mas é um disfarce bom aí para dizer que vão rastrear o seu dinheiro e, mesmo que seja criptoativos, vão tentar fazer o máximo possível para ter controle sobre a emissão impossível, porque são ativos provenientes de blockchain, mas que pelo menos que se tenha um controle de transações que você faz, reduzindo a sua liberdade e fazendo que governos fazem melhor, que é atrapalhando a sua vida. Então vamos ver aí como é que essa tecnologia se desenrola lá na Coreia do Sul e dando certo para o governo. A gente sabe que outros parasitas estatais e líderes de outras máfias governamentais em outros países vão tentar fazer igual. Dadas essas duas notícias, a gente fica aí na esperança de novas entradas no Bitcoin, aproveitar agora essa promoçãozinha aí de queda. Lembrando que o candle semanal deve ser respeitado, portanto, a partir de domingo às 9 horas no horário de Brasília, a gente vai ter uma noção do fechamento desse candle e aí saber se é mais provável que a queda continue ou se essa oportunidade de compra vai se estender apenas por essa semana. Né? Lembrando que nenhuma das estruturas a mais longo prazo estão comprometidas e que é bastante saudável uma correção de mercado. Por esse vídeo é isso. Segue a gente aí nas redes sociais, curte, compartilha e comenta aí o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acham de uma entrada possível no Bitcoin nessa janela aí de preços e se o planejamento de vocês é de fazer entradas nessas quedas, nessas correções, ou se agora já está muito tarde para uma entrada do Bitcoin, já que subiu tanto.